No nosso episódio de hoje do De Ponta Cabeça, eu tenho a grande honra de receber a Patri Brasil. Patri, eu tô muito feliz de você estar aqui. Eu também. Bom, eu vou começar com algumas perguntas. Antes de falar o que você faz ou o que você é, eu quero entender um pouquinho do passado. Quando você era bem menor, qual que era o seu relacionamento assim com, vamos dizer, a fama? Não a sua fama, mas você tinha assim, você via a TV e falava, quero estar na TV. Você era fascinado, queria entender, nossa, como essa pessoa... Como que era esse relacionamento? Na verdade, eu sempre fui muito curiosa, né? Eu queria sempre entender como que as coisas, elas funcionavam. Eu lembro que quando eu brincava de boneca com as minhas irmãs, eu pegava, às vezes, tinta de cabelo, experimentava como é que fazia no cabelo de Barbie, via se caía. Eu falei, por que eles não vendem uma Barbie que vem com tinta? Eu ficava dando ideia. E daí você sabia o que você queria fazer? Você gostava do diferente? Você era curiosa? Então, na verdade, quando eu tava na faculdade, eu fazia faculdade de publicidade no Rio de Janeiro. E eu via que o que eu aprendia na faculdade, eu não era impactada. Nessa época, eu já não era impactada pela televisão de uma forma que eu comprava o que passava no comercial da TV. E aí eu ficava pensando, poxa, mas daqui a alguns anos, isso... Se eu hoje já não uso, imagina daqui a alguns anos. E foi realmente um norte assim, que eu tive durante a faculdade de fazer cursos que me levassem para um outro caminho. Então eu fui fazer marketing para negócios de moda no Instituto do Rio. E aí depois eu fui fazer empreendedorismo para negócios de moda no Senai C-Ticket. E aí eu fui mordida pelo bichinho do empreendedorismo. Foi dali que eu comecei. E você já desde o começo procurou uma intersecção entre publicidade e empreendedorismo ou não? Na verdade, eu acho que foi uma coisa muito natural, porque a parte da publicidade, essa parte de criar a campanha, de divulgar como é que você vai, né, dar voz àquele produto, isso, por eu já fazer faculdade de publicidade, foi uma das coisas mais fáceis de criar na minha primeira empresa. Então pera, só pulou um monte de coisa, porque na minha primeira empresa eu já... Como rolou a primeira empresa? Como rolou o primeiro cliente? Como foi isso? Então, na verdade, minha primeira empresa eu tava fazendo um curso no Senai C-Ticket do Rio, que era empreendedorismo para negócios de moda. E para eu poder me formar no curso, o professor me sugeriu que eu criasse uma empresa fake, onde dentro da apresentação da empresa eu pudesse expor todos os módulos do curso para ver que eu de fato coloquei em prática. E quando chegou na minha hora de apresentar, eu tinha criado uma marca de souvenirs sustentáveis, de bolsas. Então, assim, foi bem completo o trabalho e eles falaram, bom, tira essa ideia do papel, a gente ajuda. E todo mundo começou a, enfim, fazer um grande brainstorm para como seria a primeira coleção e tudo mais. E um mês depois eu lancei a Eco Souvenir num evento em Niterói. Qual que foi a estratégia para distribuição dessas bolsas? Era literalmente entrar... Evento? Na verdade, a gente não fez evento, porque o que aconteceu depois que eu consegui montar a Eco Souvenir? Eu passei para uma incubadora no Sebrae. E eu fiquei incubada 2 anos lá. Durante o processo, o Eco Souvenir passou a ser Holic e aí o plano de expansão já mudou. E era uma loucura, porque na época estavam começando as blogueiras de moda. Então essas meninas que já começavam um blog dizendo que elas gostavam, que elas vestiam. E eu falei, nossa, eu curto isso, eu sou impactada por isso. Talvez o meu público curta também. Sim. Então toda vez que saía uma compra no meu e-commerce, eu perguntava, mandava uma pesquisa de 3 perguntas. Como que a pessoa tinha chegado até o e-commerce, um local, um site, um blog que a pessoa gosta de ler frequentemente e se ela indicaria aquilo para um amigo ou não, tipo o produto, depois que ela tinha visto em mãos. E com isso eu ia não só fazendo um mailing para poder trabalhar envio de novos newsletters para o pessoal voltar a comprar no site, como também sabia melhor do meu público-alvo. E você já mandava, não tinha recebidos das blogueiras na época, mas você já mandava as suas coisas? Eu mandei o primeiro recebido de várias blogueiras que falam pra mim até hoje. E aí, enfim, foi uma loucura. Eu tive a Holic, eu vendi a Holic em janeiro de 2015, eu assinei os papéis. E você já tava fazendo outras coisas logo antes de vender? Como que tava essa realidade aí? Na verdade, a gente Brasil o CNPJ de 2014. Mas desde 2013 eu já vinha fazendo um trabalho com influenciadoras pra divulgar a Holic. A Tássia, se assistir esse vídeo, Tássia Naves, queridíssima, eu lembro que uma das primeiras vezes que ela foi pro Rio de Janeiro, pro Fashion Rio, foi quando eu tava com o Sebrae no Fashion Rio, que era a semana de moda do Rio de Janeiro, e eu tava lá com stand, vendendo, né, com todos os participantes do Sebrae. E eu lembro que eu falei, nossa, vocês não vão mandar nada para as blogueiras de moda? E o pessoal, nossa, que é isso? Tá viajando, você vai, pô, custa tão caro fazer cada produto que você quer dar, como assim? E aí eu lembro que eu peguei, tipo, um produto que eu achava que tinha tudo a ver com ela
e descobri, mandei no Twitter pra ela, tipo, oi, queria saber qual é o seu hotel no Rio de Janeiro. Mandei pro hotel dela, fui lá, deixei pessoalmente uma carta e tudo mais. Na época a Tássia postou, foi assim, uma loucura. E foi muito importante, porque desde então a gente tem esse relacionamento. Por exemplo, recentemente contratei Tássia para um projeto de um cliente da IT Brasil. Bacana, né? Tipo, 5, 6, 7 anos depois. E a gente mantém esse relacionamento e ela lembra. É muito legal isso, porque ela fala, nossa, eu lembro quando você foi lá no hotel. Então, assim, realmente, mesmo que você hoje não tenha um investimento para fazer contratação de blogueiras ou influenciadores digitais para o seu negócio, usa a criatividade, porque sempre tem uma saída. Eu acho que a história como um todo também funciona, né? Porque eu vejo muita gente pensando, não, mas beleza, então pega 100 produtos iguais, pega 100 pessoas, manda pelo correio, vai dar tudo certo. Também não é assim, né? Não é assim, tem que saber o que você vai mandar, para quem você vai mandar, se aquilo vai chegar no momento correto. E foi muito especial, porque eu comecei a ver o quanto esse mercado estava aquecido e eu falava, nossa, existe uma demanda das marcas quererem saber o que fazer, como fazer, por quanto tempo, que influenciadora contratar, porque eu vi que isso era uma demanda da própria empresa que eu trabalhava. Então foi aí que eu comecei a dar voz à IT Brasil, que eu comecei atendendo alguns clientes de São Paulo. Foi o Tomás que deu a ideia, na verdade, porque eu fiquei assim, eu falei, gente, da onde que eu vou tirar um nome rápido, porque eu precisava botar no CNPJ, porque eu já tinha cliente, já tinha que emitir nota, uma loucura. E aí ele falou, por que se IT não tem esse lance de It Girl, que é a menina que é referência naquilo, o que você tá fazendo vai se tornar referência, ele já previu. E aí eu falei, nossa, mas será? Mas It o quê? Aí ele, It Brasil, seu sobrenome, com Z, e aí ainda internacional e tudo mais. E ficou. E ficou, e o povo gosta. Quero só entender, os primeiros projetos eram mais 1 a 1, né? Eu você não desenhava, as marcas. Você ouvia a marca, viu o que ela precisava e encontrava uma solução. Exatamente. E eu conheci algumas pessoas do mercado em São Paulo e algumas marcas perguntavam, nossa, mas você não quer fazer um projeto pra gente? Quem a gente tem que contratar? Você agiliza, fala com a menina e tudo mais? Eu falei, bom, vamos por aí. E no final das contas, eu acabei profissionalizando esse trabalho porque é uma das partes da IT Brasil hoje. Essa parte de agência que a gente chama é quando grandes marcas entram em contato com o nosso escritório para que a gente crie e desenhe e desenvolva um projeto que elas possam se conectar com os influenciadores. E eu sempre gostei muito dessa história de você poder mostrar um destino pelo olhar de uma pessoa que vai catapultar aquela história. Então, imagina, se pessoas normais, quando viajam, já tem lá mais likes no Facebook, mais likes no Instagram, imagina um influenciador. Sim. E aí foi por esse viés que eu montei o primeiro projeto internacional da IT Brasil. Antes vinha uma marca, conversava contigo, você desenhava alguma coisa para aquela marca. Agora você falou, não, vou ter um projeto meu e vou vender para as marcas. Exatamente. Então, e foi YOLO. You only live once. Na verdade, o primeiro projeto internacional da IT Brasil foi o Off to New York. Foi uma websérie que a gente gravou em Nova York em 2014. Foi tipo pré-YOLO. Foi pré-YOLO. Foi ali, mas aí olha como é que é o lance da experiência. Você faz até você conseguir fazer uau. Esse lance do Off to New York foi uma websérie que a gente fez com 2 blogueiras que na época tinham um canal no YouTube começando. E aí a websérie foi dividida 3 episódios para cada canal. Só que isso eu percebi que se tivesse num único canal e que se eu pudesse fazer a direção da edição e da gravação, a gente poderia maximizar os resultados. E aí foi quando, lá em Nova York, em 2014, eu acompanhando a gravação, eu comecei a escrever o que é o YOLO hoje. Que aí seria sempre... Teve quantas temporadas já? Já vamos explicar pra agora o que é o YOLO. É um projeto bem ousado. É um projeto que o objetivo é fazer uma temporada em cada continente do mundo. E a gente já fez 4. E quando eu conheci a Pátria pela primeira vez, ela me contou do YOLO. Pra mim esse é um tipo desse projeto, porque tem detalhes e peculiaridades que fazem ele ser muito mais poderoso, só que ainda assim executável, né? Então é diferente a Pátria pegar uma influenciadora e vai só o influenciador ali. Ela tem várias coisas no desenho que agrega pra todo mundo envolvido. Então como que é o desenho? Na verdade, o grande diferencial, assim, quando a gente pensa em fazer uma nova temporada é começar pelo destino. A gente cruza algumas informações de pesquisas de tendências pra gente poder ver qual é o destino que vai ser, que o mundo vai estar de olho naquele ano. E aí a gente vai e começa a pesquisar dentro daquele destino o que seria legal a gente poder gravar. Visto o destino, a gente vai para as influenciadoras. Quem são as influenciadoras que estão começando a despontar para que naquele ano elas possam Mas olha explodir. que bacana isso. Ela deliberadamente escolhe alguém que não explodiu ainda.
Exato. que está em crescimento. Por quê? Porque daí a argumentação para conseguir fechar com essa pessoa é outra argumentação. E também tem a questão da gente sempre sair na frente e ser lembrado como quem fez primeiro. Então, por exemplo, hoje em dia eu uso em algumas palestras vídeos que a Tainara G gravou falando que depois do YOLO Marrakech realmente foi quando caiu a ficha que ela era uma influenciadora digital e foi quando as coisas começaram a acontecer de fato. Então ela fechou campanhas grandes, contratos anuais, porque no final das contas ela... quando você viaja, né? No caso dela, ela viajou com outras 3 meninas que eram muito grandes em outras plataformas que ela não domina. Então, no caso da Tainara, foi muito forte. Foi muito grande. Então, por exemplo, teve uma das influenciadoras que viajou que chegou a ganhar 200 mil seguidores no Instagram em uma semana. Então, assim, o público fica encantado, surgem amizades. Então, por exemplo, na Cardoso, Tassiele e Alcoleia, quantos projetos vocês já viram das duas na internet? Uma amizade que começou no Yellow Vegas. Tem um vídeo muito interessante que eu usei até esse ano na palestra que eu fiz no Fire, que foi gravado no São João da Tai, em 2017, esse ano, de uma menina que me parou no evento falando: nossa, eu amei o desafio da Visa no Yellow Vegas. Com fulano, com a Kéfera, com a... Eu falei, peraí. Aí eu falei, você se incomoda de eu gravar? Você fala mais uma vez? Ela falou e eu gravei. Você tem noção de que a gente tá em 2017 e essa menina lembra com o nome da marca, né? O nome da ação que foi feita. São Luís. Lá em São Luís do Maranhão me parou pra falar de um projeto que tá na internet tem 2 anos. Porque o YOLO Vegas ele foi lançado em abril de 2015, por aí. E a menina, como é que ela lembra até hoje, sabe? E o grande barato é que a marca faz um investimento uma única vez e quando você tá no YouTube, você impacta novas pessoas a cada dia. Patri, e assim, do lado do desenho eu acho muito criativo, do lado do negócio eu acho muito interessante. Tenho uma dúvida quanto aos desafios, porque a gente falou o lado bom. Quais são os desafios que estão envolvidos no YOLO? Muitos. Fazer acontecer não é fácil, é um projeto caro pra gente poder tirar do papel, porque a gente tá falando aí de 4 influenciadoras e pelo menos mais 5 pessoas de equipe pra poder fazer isso acontecer. Então, entre câmera, operador de áudio, fotógrafo, eu pra dirigir, mais uma pessoa de produção comigo. E em relação a cronograma, a contratempos? Na verdade, acho que a gente já teve problemas em relação a essa parte de tempo, clima. Clima. Esse ano a gente gravou na Austrália, foi um Deus nos acuda. Porque a previsão do tempo pra época do ano que a gente gravou era, tipo, ótima. Super sol. Quando a gente chegou lá, a gente pegou quase que a semana inteira que a gente ficou gravando, meio que chovia ou de manhã ou de tarde. Então, assim, até o pessoal do próprio Turismo Australia que estava nos ajudando com toda essa parte de autorização de gravação, alguns destinos lá dentro que a gente queria gravar, foi uma loucura, porque o pessoal falou assim, olha, a gente nunca viu isso. Eu falei, meu Deus do céu, a gente não acredita. Mas no final saiu tudo ótimo. Na hora que a gente tinha que gravar... Saiu o sol. Saiu o sol. O que a gente pode contar com a sorte é isso, é o clima. Eu acho que assim, claro, tem sempre um componente que pode não estar no nosso controle, mas 99,999 depende da gente. Com certeza. Mas vamos lá, biscoitinho da sorte. Ah, meu Deus. Vamos ver o que vai sair pra você. Ai, eu vou me sentir a Xuxa fazendo aquele negócio assim. Vai, joga pra cima, faz o que quiser. Vou pegar daqui de baixo, não sei faz. Pode abrir? Pode, vamos ver o que vai falar e vamos ver o que você acha do que ele vai falar. O que ele disse? Tchan, 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 tchan. Com perseverança, seus planos atuais serão bem-sucedidos. Um biscoito, sabe? Patri, e pra quem tá se perguntando, pô, legal, bacana, mas o que é exatamente que acontece com as marcas? Como que você faz de uma forma pra ser natural, mas as marcas estarem expostas? E que tipo de marcas já fecharam essas viagens? Já. Então, por exemplo, no YOLO Vegas, a gente fez uma ação pra Visa, que foi um dos nossos patrocinadores, que foi um desafio. Por exemplo, eles tinham que divulgar o Visa Travel Money. Ah, bacana, total integrado com a viagem. Exato, e no dia a gente ia gravar também no Rock in Rio Las Vegas. Então o que a gente fez? A gente fez uma ação casada, que era 1 hora, $100, e elas tinham que montar o look pra ir pro evento. Usando o Visa Travel Money. Só que a gente, soltou as meninas, os leões, tiramos os leões da jaula,
num shopping de luxo. Só tinha uma loja que elas tinham que achar no shopping inteiro que elas conseguiriam com $100 comprar parte de cima, parte de baixo, sapato, pra poder ir no evento. Kéfera batendo pra um lado, Tassiele rasgando roupa lá no meio da loja. Elas iam, quem ganhasse o desafio, a gente fez uma surpresinha. Elas já sabiam que elas iam pro Rock in Rio Vegas assistir. Só que como outro patrocinador nosso, que era o Hotel Urbano, que estava patrocinando o Rock in Rio lá também, eles me deram uma entrada pro backstage. Então o que eu fiz? Quem ganhasse isso daí, quem ganhasse o desafio da Visa, a gente botava no backstage. A Kéfera ganhou, ela viu Taylor Swift, Ed Sheeran, ela voltou do backstage, me parecia um panda. Ai, eu nunca mais na minha vida vou viver esse momento. E é legal porque, por exemplo, em 2015, quando a gente lançou o Iolo, então o lançamento do ano foi o Iolo, e a gente fez 2 temporadas, Iolo Vegas e Iolo Barcelona. E aí no ano seguinte, 2016, a gente lançou o Iolo Marrakech, mas a gente lançou, quer dizer, a gente gravou o Iolo Marrakech, né, que todo ano a gente grava uma temporada, e a gente lançou o Real, que é um formato para você desconstruir o que o brasileiro acha do destino. Então a gente fez 2 temporadas do Real em um ano, que era Las Vegas Real e Miami Real. Que quem já foi para essas 2 cidades e assistiu a websérie, eu desafio você a saber e a conhecer pelo menos 3 atividades do que a gente mostrou, porque não conhece. Muito legal. E aí a gente fez com o Maurício Meirelles e com o Felipe Neto 2 temporadas. E como que você divide esse seu tempo? Então, o Tomás tá na empresa contigo e é seu noivo. Como que é essa relação? Eu já gravei um vídeo também falando sobre isso com a Kátia Damasceno, queridíssima. E é muito saudável, porque como ele ficou meu sócio depois da gente já se conhecer por muitos anos, né? O Tomás, ele tem mais de 10 anos em experiência, já teve agência com 50 funcionários no Rio, vendeu a empresa dele pros sócios, então assim, ele já tem uma bagagem que pra IT Brasil veio muito a somar. No final tá tudo meio que encaixado. Tá, graças a Deus, né? Depois de tanto tempo, gente, opa, né? Organizamos a empresa. A gente tem um quadro aqui no De Ponta Cabeça que tem a ver com um objeto que represente aquela pessoa com quem eu tô conversando. Eu pedi pra Pátria trazer, eu não sabia qual seria o objeto, pra mim é surpresa também. Pátria, qual que é o seu objeto? O que você trouxe? Ai, meu Deus, tchan. Eu trouxe um mapa mundi. Eu amo porque eu sempre gosto de ver que o mundo, na verdade, ele é muito menor do que a gente imagina. E eu só pude descobrir isso toda vez que eu viajo, toda vez que eu gravo um novo projeto. E quando eu tô viajando, e principalmente a trabalho, ali é a minha maior conexão comigo mesma. Muito bom. Pátria, tem algumas perguntas a mais pra você. Um livro. De geração de valor? Vai. Sou muito fã do Flávio. É um filme. The Notebook. Romântico, bonito. Eu amo. Lágrimas e lágrimas e lágrimas. Você tem alguma frase preferida, Pátria? Ai, uma frase, eu acho que tem tantas frases, eu gosto muito do conceito, na verdade eu gosto muito do que o Walt Disney como empreendedor falava, né, então acho que se você pode sonhar, você pode fazer, e tem muito a ver com o meu lema, que é o Ela Sonha, Ela Faz. E até te perguntar isso, da onde veio o lema? Você que... Não fui eu, esse lema veio de uma jornalista que foi no meu escritório quando eu era no Rio de Janeiro, e quando saiu a matéria no domingo, no jornal, a capa era Ela Sonha, Ela Faz. Foi o título que ela deu. Ela botou Ela Sonha, Ela Faz. E aí, quando eu abri o canal do YouTube no ano passado, eu fiquei pensando, nossa, mas o que eu posso ter de um bordão ou de uma hashtag, de um movimento que seja muito pra empoderar as mulheres, né? Porque esse foi o grande objetivo de eu ter ido botar minha cara na internet. Então, quando eu comecei, eu falei, eu preciso de um que seja forte. Que legal. E a jornalista sabe? Sabe. Que bacana. O que é sucesso pra vocês? Por que é a definição de sucesso? Eu não gosto muito dessa palavra genérica, porque pra mim eu acho que tem que entender a definição de cada um. O que é sucesso pra você? Eu acho que sucesso é você ter tempo pra você estar onde você quiser estar, pra você fazer o que você quiser fazer com quem você quiser fazer. Porque quando você chega nessa fase da tua vida, você teve sucesso em alguma área. E com certeza eu acho que é isso, porque eu acho que o bem mais valioso do mundo inteiro hoje é ter tempo. Não adianta você ter dinheiro, ou você ter fama, ou você ter reconhecimento, se você não tem tempo pra usufruir e estar com quem você quer estar. Pátria, e se as pessoas quiserem conhecer mais, então, você mencionou algumas coisas. Tem desde os seriados da IT Brasil até agora os seus canais, né? Como que a galera conhece mais sobre você? Pra saber mais sobre o meu canal, só digitar Patrícia Brasil com Z no YouTube. E lá eu falo sobre business, empreendedorismo, e tem muita entrevista com os youtubers, como que eles conseguiram chegar onde eles estão, que é o Digital Business. Tem o Ela Sonha, Ela Faz, que é onde eu entrevisto
empreendedoras de sucesso. Então, pode me conhecer um pouco melhor ali. E também no canal da IT Brasil tem todas as webséries internacionais, no nosso site, todos os cases que a gente já fez até aqui no Brasil para grandes marcas. Patri, amamos receber você aqui. Demais. Desejo todo o sucesso do mundo para ti, no parâmetro que você disse. Então vai ser muito bacana na nossa próxima conversa descobrir onde você achou tempo para as coisas, né? Porque já parece estar no limite do tempo. E quero super agradecer, olha, foi uma alegria participar desse De Ponta Cabeça. Temos outros episódios tanto no canal do YouTube Caderninho da Bel, na nossa playlist De Ponta Cabeça, quanto no podcast da Bel. Temporada 1, temporada 2 e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, Patri. Adorei. Obrigado, viu? Obrigada.